Eu sempre fui muito fascinado com histórias de reencarnação, mas eu sinceramente nunca entendi esse conceito. Como nós somos criados em uma sociedade que segue os preceitos do cristianismo, e para os cristãos a reencarnação não faz parte de todo o processo de vida e morte, acabamos olhando para esse tema como algo muito distante e por isso mesmo muito interessante. Se você também fica muito curioso ou curiosa com esses relatos, hoje você vai conhecer a incrível história desse jovem norte-americano que diz ter sido um ator hollywoodiano em sua vida passada, ou dessa criança que nasceu com estranhas manchas no corpo e dizia ser o resultado de um acidente que tirou sua vida anterior. Mas sem mais delongas, você está no Graphic Comics e essas são as histórias mais incríveis que te farão acreditar que a reencarnação é real. Mas antes do início do vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda segunda, quarta e sexta traremos curiosidades novas e inusitadas que vão te divertir ao mesmo tempo em que você aprende algo novo. Se você curtir a ideia do canal, nós também temos uma página no Instagram que está aparecendo aqui agora. Então se você gosta de descobrir coisas novas ou saber dos mistérios do mundo, esse é o seu lugar. O jovem norte-americano Ryan costuma contar histórias muito curiosas e divertidas sobre sua passagem por Hollywood quando era um ator, mas o fato mais interessante sobre elas é que Ryan nasceu em 2005 e suas histórias remetem à vida de outra pessoa chamada Martin Martin, que morreu no início da década de 60. A mãe de Ryan conta que já aos 4 anos seu filho sofria com pesadelos frequentes e que ele sempre corria assustado para o seu quarto depois de acordar para pedir para ela levar ele de volta para Hollywood. Então, em uma manhã, a criança chamou sua mãe e, muito sério, disse a ela que ele costumava ser outra pessoa. A partir de então, ele começou a contar histórias incrivelmente detalhadas a seus pais de como era sua vida em Hollywood, como era ser um ator que havia se casado 5 vezes e que no final de sua vida ele havia desistido da atuação para virar um agente de outros atores. E mesmo os pais de Ryan sendo cristãos batistas e não acreditando na possibilidade de reencarnação, todas as histórias de seu filho despertaram a curiosidade no casal, e não foi difícil encontrar uma pessoa que se encaixava perfeitamente bem na história da criança. Enquanto eles folheavam um livro sobre o cinema norte-americano nos anos 30, havia uma foto com o elenco de um filme chamado After Night, de 1932, no qual prontamente Ryan apontou para um homem e disse: "Esse aqui costumava ser eu." Martin Martin era o nome do ator, que atuou nessa produção como um figurante e na verdade nunca conseguiu emplacar sua carreira como ator. E sendo assim, ele deixou essa vida de lado para agenciar a carreira de outros atores. E foi como agente que ele se tornou uma pessoa muito rica e influente em Hollywood na primeira metade do século XX. Depois que sua história ganhou notoriedade nos Estados Unidos, os pais de Ryan conseguiram entrar em contato com uma das filhas que Martin Martin teve, e esta aceitou se aproximar da criança. Assim constatou-se que grande parte das histórias que Ryan contava sobre Martin eram reais, como por exemplo os endereços dos locais onde ele morou, os nomes de seus filhos, seus irmãos e suas ex-esposas. Só que algo não batia com a vida de Martin. Ryan costumava falar que não entendia por que Deus havia feito um homem de 61 anos reencarnar em um bebê, e os registros diziam que o agente hollywoodiano havia falecido com 59 anos. Entretanto, depois que a história veio à tona, foi verificado através de dados que o atestado de óbito de Martin estava errado e não Ryan. Ele realmente havia falecido com 61 anos. Inacreditável, né? O que vocês acham sobre isso? Começaram a acreditar? O relato dessa próxima história vem do Sri Lanka, mas foi contado por um professor islandês de psicologia chamado Erlendur Haraldsson, que dedica até hoje sua carreira a pesquisas relacionadas às histórias de reencarnação através do mundo. Purnima, que nasceu em 1990, contava diversas vezes em sua infância que antes de estar ali ela costumava ser um homem chamado Jinadasa, que fabricava incenso, mas que havia morrido quando foi atropelado por um carro e agora estava com seus novos papai e mamãe. Seus pais, que eram pessoas esclarecidas e ganhavam a vida como professores, demoraram um pouco para prestar atenção às histórias da filha, mas um dia, assistindo à TV, a criança apontou para um famoso templo do país que fica à beira de um rio e disse: "Eu costumava morar do outro lado daquele rio." Percebendo a enorme quantidade de detalhes e a coesão entre os fatos que a criança relatava, seus pais resolveram pesquisar, começando por este detalhe do templo e o fato de Purnima ter afirmado que sua empresa de fabricação de incenso se chamava Ambika. E logo descobriram que havia mesmo uma fábrica de incenso com esse nome, e que a família que comandava os negócios morava em uma casa perto do templo.
Curiosos, os dois professores resolveram fazer uma visita surpresa a essa família e levaram Purnima junto. A criança, ao chegar ao local, reconheceu aquela que seria sua antiga família e apontava para cada um dizendo seu nome, além de contar histórias pessoais, como o fato de que Jinadas havia se casado com 2 mulheres ao mesmo tempo, o que era um segredo, além de pedir informações técnicas sobre como andava a produção de incensos. E lembra que Jinadas havia morrido atropelado por um carro? Pois então, no mesmo lugar do corpo onde o homem foi atropelado, Purnima nasceu com algumas manchas. Se isso for só coincidência de se assustar, não é? Galera, espero que vocês estejam gostando do vídeo e se sim, não se esqueça de deixar o seu like porque contribui pra caramba com o crescimento do canal. O Graphic Comics tem a missão de trazer sempre uma nova descoberta pra você. E como estamos no início do canal, gostaríamos de contar com a ajuda de cada um de vocês. Se você tiver alguma sugestão, crítica ou ideia de temas, deixe aqui nos comentários. Isso vai ajudar demais para que o canal seja desde já um espaço de cooperação e diálogo entre vocês e eu por aqui. Então, sem me estender muito mais, continue com o vídeo. Os pais de James Leininger sempre disseram que desde pequeno seu filho era apaixonado por aviões de brinquedo. Ele não ficava nem um segundo sem seu aviãozinho em mãos e tinha uma predileção por modelos antigos. O jovem que nasceu em 1998 na cidade de Louisiana, nos Estados Unidos, era uma criança normal e brincalhona até começar a ter pesadelos horríveis com apenas 3 anos. Bruce e Andrea, os pais de James, preocupados, não sabiam o que estava afligindo seu filho, já que ele ainda era muito novo para tentar se explicar com clareza sobre o que estava acontecendo. Mesmo depois de procurar ajuda médica, alguns anos mais tarde a criança continuava com os pesadelos e em uma noite seus pais o acordaram enquanto ele gritava: "O avião está em chamas, o homenzinho não consegue sair." Andrea, ao entrar, viu seu filho pequeno deitado de costas na cama, chutando e arranhando as cobertas como se estivesse enclausurado, ansioso para se libertar. Ao acordar James, Andrea perguntou ao seu filho quem era o homenzinho que ele tanto gritava. E o filho respondeu: "Sou eu, mamãe." E esse mesmo padrão de comportamento e sonho se repetiu outras vezes enquanto ele tinha pesadelos. Seus pais sempre o encontravam nessa mesma posição, como se ele estivesse tentando se libertar de algum lugar. Um dia, Bruce, o pai de James, perguntou ao filho quem derrubou seu avião nos sonhos. E a criança respondeu que foram os japoneses com seu grande sol vermelho. Sem entender nada e já sem saber o que fazer para lidar com os pesadelos de seu filho, Bruce e Andrea começaram a perguntar ao seu filho alguns detalhes sobre o que ele via nos sonhos, como nomes e particularidades do acontecimento, e se espantaram com o conhecimento da criança sobre aviões japoneses da Segunda Guerra, um assunto bem específico e que coincidia com sua paixão por aviões de brinquedo, principalmente aviões antigos. Em uma dessas respostas, James falou sobre um piloto, James Houston Jr., e dizia que esse costumava ser seu nome antes. Assustada e surpresa, Andrea então perguntou ao seu filho se James Houston tinha algum amigo ou parente próximo, no qual o filho lhe respondeu: Jack Larson. Mesmo relutantes com tudo que seu filho estava lhes contando, os pais consideraram pesquisar sobre a história de algum suposto James Houston Jr. E um dia, quando eles estavam lendo um livro sobre a Batalha de Iwo Jima no Pacífico, James estendeu o dedo sobre a imagem do local e afirmou ter sido ali que ele morreu. Agora, já completamente atônitos e curiosos, Andrea e Bruce resolveram ir a fundo sobre os fatos históricos da Batalha de Iwo Jima e descobriram a existência de um rapaz norte-americano de 21 anos que faleceu no dia 3 de março de 1945, no dia em que completaria sua última missão antes de ir para casa. Seu nome? James M. Houston. E mais, através dessas pesquisas, os pais dessa criança acharam outro homem do mesmo esquadrão de James que se chamava Jack Larson, e ele estava vivo e morando em Arkansas. Curioso, Bruce enviou uma carta a Jack contando toda a história de seu filho nos mínimos detalhes, e algum tempo depois eles receberam uma resposta de Ann Barron, a irmã de Jack, a qual, perplexa, dizia que seu irmão, emocionado, confirmava cada detalhe da história e que não entendia nem via a possibilidade de alguém, principalmente uma criança, saber de tudo isso. Shanti Devi foi uma indiana nascida no início do século passado, em 1926, que começou a dizer que se lembrava de detalhes de sua vida passada. Isso quando ela tinha cerca de 4 anos. Shanti disse a seus pais que sua verdadeira casa era na cidade de Mathura.
onde seu marido morava e que fica a cerca de 230 quilômetros de sua atual casa em Nova Delhi. Ela contava em seus relatos que seu marido em outra vida era loiro, usava óculos e tinha um detalhe muito específico, uma verruga bem grande na sua bochecha esquerda. Desacreditada por seus pais, Shanti fugiu de casa quando tinha apenas 6 anos para tentar encontrar aquele que ela dizia ser o marido em Mathura, mas não conseguiu. Lembre-se que ela estava a 230 quilômetros de distância de lá. Mesmo assim, ela continuou sempre com essa ideia fixa e alguns elementos de sua vida começaram a chamar bastante atenção. Um professor de Shanti contou preocupado a seus pais que a criança havia lhe dito que já havia morrido antes dessa vida e que isso aconteceu devido a uma complicação após o parto, 10 dias depois de ela ter dado à luz a seu primeiro filho. Para ficar mais estranho, Shanti conseguia se comunicar usando o dialeto que é típico da cidade de Mathura, que era diferente do dialeto de Delhi. E foi usando o seu dialeto que um dia ela disse a esse mesmo professor que seu marido na vida anterior chamava-se Kedarnath. Curioso e surpreso com a história, o professor resolveu pesquisar se realmente existia algum nexo no que a garota contava. E você deve imaginar o que aconteceu depois, né? Ele conseguiu localizar um comerciante de Mathura com esse mesmo nome, loiro e com uma verruga na bochecha esquerda. E a esposa desse comerciante, que se chamava Lugdi Devi, havia falecido há 9 anos devido a complicações do parto. Muito surpreso com a história, Kedarnath foi convidado pelo professor para viajar para Delhi com ele para conhecer a jovem Shanti. Só que para tirar a prova dessa história, o comerciante não se apresentaria para a criança como Kedarnath, mas sim como seu irmão. Só que logo no primeiro olhar essa história caiu por terra. Shanti, ou Lugdi, reconheceu o marido da vida passada assim que ele entrou em sua casa e conversou com ele sobre seu casamento, contando detalhes e histórias que só Lugdi e o comerciante poderiam saber. Emocionado, Kedar não teve dúvidas de que estava diante da reencarnação de sua esposa. E essa história impressionante já em sua época ficou muito famosa, tão famosa que chegou aos ouvidos de Mahatma Gandhi. E como a reencarnação é parte da cultura e das crenças do país, Gandhi criou uma comissão para investigar a história de Shanti. E em 1936, depois de mais de um ano de pesquisa junto a Shanti e suas famílias, a atual e a da vida passada, a comissão bateu o martelo e afirmou que existiam fatos suficientes para comprovar que, de fato, Shanti Devi era a reencarnação de Lugdi Devi. A reencarnação é um conceito comum a algumas religiões e filosofias de que uma parte não física de um ser poderia passar para formas físicas diferentes após a morte biológica do corpo físico anterior. Eu sei que falando assim pode ser confuso, mas assim como conceitos religiosos comuns à nossa sociedade geram debate entre denominações diferentes de crenças, a reencarnação pode ser um conceito bastante amplo e complexo nas diferentes religiões que o adotam como uma verdade. Então, para não entrar em um assunto que eu realmente não tenho nenhum conhecimento teórico, eu só consigo agora olhar para essa história e me perguntar: o que isso significa? Será que a gente realmente volta após a morte? Eu já estive aqui antes. Você que está assistindo a esse vídeo e quiser complementar com algo que você saiba ou alguma história interessante, sinta-se livre para compartilhar conosco. O Graficomics é um canal de curiosidades que posta vídeos toda semana, então se você gostou desse, deixe seu like e considere a opção de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Se você curte o inexplicável e quer mais vídeos sobre o assunto, talvez esses dois aqui possam te interessar. Então muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.